tocar, eu esqueci, então vou dar a voz a você. Como que é? Eu trouxe umas bobagens para mostrar no PowerPoint, a gente consegue, Acho que enquanto a gente vai ligando. Então, bom dia, gente. Vou começar enquanto a gente vai ligando. Eu sou o Bernardo Esteves e fiz mestrado e doutorado aqui em duas encarnações diferentes. Vou falar um pouco disso, mostrar um pouco desses dois trabalhos nos slides que eu trouxe para mostrar para vocês. Meu horizonte de origem é a comunicação social. Formei pela UFMG em 1999 e eu vim para o HCTE em busca de um pouco mais de fundamentação para o meu trabalho prático. Eu escrevo sobre ciência, tecnologia, meio ambiente. Quando eu cheguei aqui em 2002, eu estava trabalhando na revista Ciência Hoje, naquele momento, e já tinha feito essa opção de ir para o jornalismo científico, e em busca de um pouco mais de fundamentação, eu resolvi fazer um mestrado. Na época com o professor Ildeu Moreira, que era editor científico da Ciência Hoje, e justamente o Ildeu me sugeriu o HCTE, se prestava bastante aos meus propósitos, e aí fiz um trabalho de natureza bastante histórica. Meu doutorado, depois vocês vão ver, trata de um tema mais contemporâneo, e naquele momento eu fui justamente... Será que vocês têm uma coisinha para passar? Não? um passador. Então, tem lá dentro, ó. Eu tenho. Tem lá dentro eu do... posso falar aqui eu mesmo... Sim. Se quiser, eu posso ficar aqui passando para você. Eu fico aqui passando. Mas então, aí eu fiz um trabalho histórico de estudar justamente a história do jornalismo científico no Brasil. Estudei a trajetória de um suplemento que circulou entre 1948 e 1953 no jornal do Rio, chamado Amanhã. Justamente essa é a dissertação que eu defendi em 2005, portanto, na pré-história do HCTE, né? Naquela ocasião, percursos institucionais, meu diploma foi até emitido pela COP ainda, questões de regularização junto ao MEC, então por isso eu coloquei a pré-história do HCTE. Alguns dos colegas, a própria Virgínia, são contemporâneos desse momento. Então, enfim, aí eu estudei a trajetória desse suplemento, Ciência para Todos, que está aí, e que depois reescrevia a dissertação. A gente tem essa questão dos prazos, né? Assim, a gente consegue entregar a dissertação ou a tese, costuma ser aquilo que a gente consegue fazer de melhor dentro do prazo, né? E depois, um ano depois, eu tive a oportunidade de voltar, fiz especialmente as conclusões, acho que estão bem mais amadurecidas, quando eu reescrevi, tentei eliminar um pouco do tom acadêmico do texto, está aí na forma de livro. Depois fiquei até muito honrado, soube que teve gente que andou levando esse livro para votar no domingo do segundo turno. Infelizmente, não foi um dia de ciência, né? Aquele domingo. Mas, enfim. E aí depois, então esse tempo todo, para mim, era essa parte da trajetória acadêmica era muito como eu coloquei, um suporte para a minha atuação profissional. Quando eu voltei ao HCTE, em 2010, eu já não estava mais na Ciência Hoje, já estava na revista Piauí, onde eu continuo, sempre escrevendo sobre ciência, tecnologia e meio ambiente também. E aí eu lembro quando eu defendi o mestrado em 2005, muito puxado, né, para trabalhar 40 horas e fazer mestrado, e fazer pós-graduação em paralelo. Então eu disse para mim, eu preciso dar um tempo, e me esqueci daquelas noites todas passando café e varando madrugada, escrevendo, lendo, fazendo fichamento, trabalho de disciplina. Foi
alguns anos de esquecimento da rotina dupla puxada me fizeram converter a volta ao HCTE. E foi muito frutífero, isso partiu de uma conversa com o Ricardo Kubrusli, uma acolhida muito generosa, que me estimulou a voltar. E ali eu já estava pensando em trabalhar num problema mais contemporâneo, que era justamente entender as controvérsias da ciência no ambiente da produção coletiva de artigos para a Wikipédia. No caso, eu trabalhei com o aquecimento global, com o Henrique Kuckerman, que está aqui, e aí eu lembro muito da disciplina que eu fiz com ele, com o Ivan. Essa disciplina você oferece ainda, Henrique? Fatos e artefatos como construções sociotécnicas, não era esse o nome? Foi muito revelador e para mim foi uma guinada no meu jeito de ver a ciência, em especial o contato com a teoria Torrede, que é ANT, na sigla em inglês, que é também formiga, então sigam os atores, para aqueles de vocês que são familiares com isso, essa figurinha representa um pouco isso. E trabalhando com a teoria Torrede em ambientes digitais, um pouco o que essa figura representa. A produção, os artigos da Wikipédia, eles permitem que você rastreie toda a produção e documente as associações que os atores fazem para defender seus pontos de vista ali. E para mim foi muito importante esse momento. Me lembro, foi assim, uma abertura de perspectiva incrível. A gente estava lendo naquela disciplina, né, Henrique, o Ciência em Ação, que foi um livro que mudou, enfim, um livro de tudo, todas as leituras e discussões que se seguiram, mudou muito o meu jeito de enxergar a ciência. Foi assim, uma puxada de tapete da ciência assentada da ciência da verdade universal, do mundo lá fora, que está aí dada, a histórica, e substituída por um conjunto de fatores que não são menos fortes do que a verdade universal, mas quando a gente começa a entender de onde a ciência deriva a sua força, de onde a visão científica de mundo constrói o poder que ela exerce no mundo de hoje. Isso foi muito revelador para mim e mudou muito a forma como eu enxergo a ciência e faço o meu próprio trabalho. Foi muito importante para mim profissionalmente. E eu tive uma gratificação que foi a seguinte: estudando 93 verbetes, alguns deles estão nessa lista aqui, 2 anos depois da tese, não sei se vocês vão notar ali onde tem uma setinha vermelha, surgiu uma estrela dourada, que é aquela que caracteriza os artigos em destaque, os artigos destacados conforme a votação da própria comunidade dos wikipedistas, que foi justamente, enfim, a partir de uma interação com alguns dos editores que construíram esses verbetes sobre aquecimento global. O principal deles, Tetractis, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, amparou a sua justificativa quando ele levou a voto o artigo Aquecimento Global para se tornar um artigo destacado. Ele justificou a escolha, entre outros, com os resultados da tese que eu tinha defendido 2 anos antes, em 2014, e fiquei muito feliz de ver que justamente ele tinha tomado a iniciativa de correr atrás de algumas das deficiências dos artigos que eu tinha apontado naquele trabalho. E aí, 1 ano depois disso, eu fui, ele é o Tetractis, essa figura que está aí ao meu lado, nessa foto, é um artista plástico de Porto Alegre, é o principal contribuidor dos verbetes sobre aquecimento global na Wikipédia em português. Ele escreve também sobre uma variedade de outros temas, ele não tem formação específica na área, mas escreve verbetes muito sólidos e amparados em fontes muito robustas. Então, minha ideia com a ideia de origem da minha tese era tentar entender se os céticos do clima tinham voz na Wikipédia. Como a Wikipédia é um ambiente de produção coletiva de conhecimento que não requer expertise dos editores, quer dizer, você não precisa ter credenciais acadêmicas, você não precisa ter um título na área sobre a qual você está escrevendo, eu me perguntei se os céticos do clima, que contestam o aquecimento global, teriam voz ali. Porque geralmente a gente vê os céticos do clima se manifestam em arenas outras que não aquelas em que o conhecimento científico é produzido. Eles não estão nos periódicos de clima, não estão nos periódicos de meteorologia, mas eles estão na internet, estão na televisão, geralmente em
em espaços onde não há a validação dos fatos. Eu perguntei se na Wikipédia seria assim. A resposta muito rápida é não mais. Já foi assim no passado, mas hoje em dia, e não mais, e não nos espaços centrais, aqueles que são visitados por mais leitores e editados por mais wikipedistas. Mas enfim, tem 300 páginas escritas sobre isso, para quem tiver mais interesse. E, enfim, aí esse encontro com o Tetractes foi uns 2 anos depois da tese, justamente para fazer uma reportagem sobre ele para a revista Piauí. Eu tentei sempre, na medida do possível, casar, tentar aproveitar, né, assim, algumas das leituras que eu fazia, enfim, os temas de interesse. Às vezes havia convergência, nem sempre. Então, enfim, escrevi bastante sobre mudança do clima na revista. E também tive a oportunidade, isso foi no ano em que eu defendi minha tese, em 2014, tive a oportunidade de escrever sobre um colóquio que se realizou aqui no Rio de Janeiro, na casa de Rui Barbosa, em que estavam alguns dos cientistas sociais que lidam com temas como a mudança do clima. Então, eu tive o privilégio de conversar com metade das minhas referências bibliográficas que estavam reunidas no Rio, justamente para pensar esse tema de mudança do clima. Entre eles, o Bruno Latour, esse foi um flagrante que uma colega tirou do almoço que eu entrevistei, com o meu chapéu de jornalista, mas isso era a reta final, estava escrevendo tese que eu ia defender dali a 3 meses. Pude aproveitar para resolver várias inquietações que eu tinha da tese e, enfim, questões que não se resolviam bem na minha cabeça. Tive esse privilégio de poder discutir essas questões com ele naquele momento. Enfim, para terminar minha fala, eu queria mostrar também que, assim, não só as novas perspectivas que os estudos sociais da ciência trouxeram para mim no plano acadêmico, eu pude, de alguma forma, aplicá-los nos textos longos que eu escrevo. Não sei se vocês são familiares com a revista Piauí. A Piauí é uma revista de grandes reportagens. Eu prefiro dizer reportagens grandes, né? Nem toda reportagem grande é uma grande reportagem. Mas, enfim, são textos longos que a gente escreve com fôlego, às vezes passa 3, 4 meses escrevendo, ouve dezenas de pessoas e tal. Enfim, muito da visão de ciência que eu trouxe dos estudos sociais da ciência, eu pude incorporar no tipo de jornalismo científico que eu faço na revista Piauí. De certa maneira, é um pouco um jornalismo à torrede, que busca seguir os atores, entender as associações. Então, eu pude aplicar esse tipo de coisa. Eu trouxe aqui algumas das reportagens que eu acredito que refletem isso de maneira mais evidente. Talvez essa daí, que é em especial para as controvérsias, né? Os estudos sociais da ciência mostram que as controvérsias são oportunidades muito privilegiadas para a gente entender como a ciência é feita, porque os cientistas se obrigam a discutir os pressupostos sobre os quais se assenta o conhecimento deles. E aí, enfim, coisas que geralmente são dadas, eles se obrigam a parar para discutir, peraí, por que a gente acha que isso é verdade? E aí, nessa hora, se abrem as caixas pretas e a gente consegue enxergar as entranhas da ciência. Então, assim, controvérsias são... Jornalistas também gostam muito de controvérsias, porque, enfim, a gente permite confrontar pontos de vista diferentes. Então, enfim, essa foi uma matéria sobre acusações de fraude feitas a químicos brasileiros. Eu acho que os métodos da teoria torrede estão bastante seguidos, bastante de perto aí. Então, uma matéria sobre a controvérsia envolvendo Miguel Nicoleles, neurocientista brasileiro, que essa matéria saiu em 2011, portanto 3 anos antes da Copa do Mundo, e aí já estava mais ou menos cantada a bola de que o chute do menino paraplégico que ele vinha prometendo anos antes provavelmente não aconteceria. Então, a matéria sobre... Essa é das matérias que eu mais gostei de ter feito, das que eu mais me orgulho de ter feito, sobre uma controvérsia antiga que envolve a arqueologia brasileira, sobre a suposta presença humana no Piauí, 25 mil anos atrás. Ele trata também um pouco de colonialismo científico, porque essa é uma história que os arqueólogos americanos costumam contar, e eles refutam sistematicamente as evidências que surgem da presença humana 20, 25 mil anos atrás na Serra da Capivara. E aí, enfim, tive a oportunidade de conversar com cientistas, com arqueólogos com várias posições sobre essa questão. E mais recentemente, uma matéria sobre a cognição das aranhas, cognição estendida das aranhas, que, segundo defende um biólogo brasileiro, pensam com suas teias. Essa matéria saiu mais cedo esse ano. Então, enfim, esses são alguns exemplos que eu acho que mostram um pouco como a bagagem que eu trouxe
do HCTE, dos Estudos Sociais da Ciência, alimentam o meu fazer jornalístico. Enfim, no fundo, essas fronteiras não existem muito, né? Então, enfim, sou muito grato ao HCTE pela acolhida, pela generosidade, pelas discussões todas, pela acolhida calorosa que eu tive aqui. Muito grato ao Henrique, ao professor Ivan, ao professor Kudruz e tantos outros professores, tantos colegas. Obrigado a vocês por ouvirem as minhas abobrinhas.